Olá, boa tarde a todos vocês, meus queridos seguidores aqui do canal. Hoje é uma coisa diferente, sabe? Porque eu fui solicitada por 4 jovens, especificamente. Maria Clara de São Paulo, Antônio Carlos de Recife, de Vitória no Espírito Santo, João Pedro, e do Rio Grande do Sul, a Catarina, e o sobrenome não dá para falar. Ela provavelmente é descendente de alemã. Mas esses alunos, estão fazendo, estão no segundo grau. E entraram no canal e disseram para mim que eles estão tendo aulas em casa, né, pela internet, porque por conta da quarentena, do coronavírus e tal, eu até os parabenizei, porque é muito, muito importante fazer esse período de quarentena, porque na realidade nós não estamos com isso matando o vírus, né? Nós estamos evitando o colapso do sistema de saúde, né? Nós estamos tentando achatar a curva, porque se essa curva de contágio for muito alta, vai faltar leitos e aí as pessoas vão morrer, mas não morrer por causa do coronavírus, morrer por falta de atendimento médico. E a culpa não será dos médicos nem dos enfermeiros, tá? A culpa vai ser de quem passou a rasteira no sistema. Fica aí para você pensar a respeito. Se me perguntarem, mas e a economia? Economia se recupera, né, gente? Economia se recupera, mas vidas, não. Então, esses alunos, eles me pediram que eu falasse para eles um pouco a respeito da interpretação de texto. Por que o que é importante, que eles têm uma dificuldade, porque normalmente a pergunta e a resposta é uma coisa que a criança começa a interpretar texto lá no primeiro grau, lá na terceira, quarta série. Então vem escrito assim: Maria morava na Rua das Flores, numa casa amarela. Aí vem a pergunta: onde morava Maria? Né? Aí a criança responde: na Rua das Flores. Aí vem a outra pergunta: de que cor era a casa de Maria? Aí vem a resposta: amarela. Né? Isso não é interpretação de texto, isso é uma iniciação. A criança vai tomar conhecimento de que no texto, encontram-se a maior parte das respostas quando a gente não entende aquilo que ele quer dizer. Quando entra na segunda fase do primeiro grau, o adolescente ele já vai começar a observar outras partes da interpretação de texto. Ele já começa a observar o texto em si, que é o aspecto denotativo, e aqui eu vou falar para vocês em denotação e conotação, tá? Denotação, gravem bem, é aquilo que é de verdade, isso é denotação. Então, se você ficar confuso, o que é denotação, o que é conotação? Denotação é de verdade. Quando você diz assim, o leão é uma fera, essa frase está no aspecto denotativo, porque o leão é sim uma fera. Mas quando você diz, meu pai é uma fera, você já está usando na linguagem conotativa, porque você comparou mentalmente o rei das selvas com o rei da casa, no caso o pai. Ou então a fera por ser brava, com o pai por ser bravo, ou então a fera por ser muito bom naquilo que ele faz, que já entrou no aspecto conotativo, e o pai também por ser muito bem naquilo que ele faz.
Então, nessa segunda fase do primeiro grau, os alunos já começam a entrar no aspecto conotativo e aspecto denotativo, a identificar as diferenças. No segundo grau, você vai aprender a ler as entrelinhas. O que é entrelinhas? É aquilo que não está escrito com palavras, mas está descrito de uma forma sutil, que quando você consegue alcançar a dimensão das coisas, você consegue enxergar, tá? Por exemplo, eu vou usar aqui para vocês a palavra marginal. O que é a palavra marginal? Marginal é a palavra que está, que indica que está à margem. Ouviram falar na marginal do Rio Tietê, em São Paulo? Então, são duas ruas que estão à margem do Rio Tietê. Então, são marginais. Aí você vai dizer assim, mas professora, e as pessoas que estão presas no presídio são marginais? Por quê? Porque foram tirados do convívio com a sociedade. Então, eles foram marginalizados, colocados à margem da sociedade. Aí você vai dizer assim, e os velhinhos no asilo são marginais? São. Foram colocados à margem da família. E as crianças que são excepcionais, que são tratadas, que não são aceitas em escolas públicas, são marginais? São. Foram colocadas à margem da sociedade educativa. Então, essa é a palavra marginal no seu sentido conotativo. O ladrão, o assassino, o estuprador, ele não é marginal. Ele é bandido, ele é uma pessoa repreensível, mas ele não é marginal. Ele vai ser marginal quando ele for colocado à margem da sociedade. Isso quando a gente analisa no aspecto denotativo, que é aquele aspecto que a palavra fala e explica, tá? É a definição da palavra. Já o conceito da palavra entra mais na parte conotativa, de como que você enxerga isso. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente diz assim, fulano tropeçou, caiu, levou um tombo, coitado, machucou. Para nós, a palavra coitado, a gente usa com sentido de pena, com sentido de que a pessoa é merecedora de nossa compaixão. Mas em outros países que são oriundos, a língua portuguesa é oriunda do latim, em outros países também, como na Bolívia, por exemplo, se você falar coitado, você pode ofender um homem se você dizer para ele que ele é coitado. Por quê? Lá, coitado não tem o mesmo significado conotativo do Brasil. Lá é denotativo. E qual que é o significado de coitado? Coitado é aquele que teve o coito interrompido. Perceberam? Então, quando você diz que um homem é um coitado, para nós aqui significa que é uma pessoa digna de pena. Mas lá significa que ele é um homem que não completa o coito. O coito é o relacionamento sexual. O que para nós aqui é conhecido como brocha. Pronto, falei. Bom, gente, talvez vocês até me estranhem na minha linguagem, mas eu acho que o professor tem que falar a linguagem que o aluno entende, para que ele possa entender realmente, né? Outra palavra, por exemplo, que a gente pode observar. Isso aqui é o quê? É um óculos, com S, né? Porque isso aqui é um óculo, um só, e esse aqui é um óculo, o outro. Isso aqui é a armação que segura este óculo e este óculo. Se eu tivesse só uma vista doente, eu usaria igual aqueles homens de antigamente, Machado de Assis usava isso, Rui Barbosa usava isso, colocava aquele óculo só na vista doente. Então, quando você diz, vai pegar os meus
meu óculos ou meus óculos? É meus óculos, porque são dois. Um, dois. Isso aqui não é óculos, isso aqui é a armação que segura os óculos, tá? Então, existem palavras pluralizadas na língua portuguesa, como pires. Você fala o pires e você fala os pires. O pires é um, os pires, mais de um, né? Existe a palavra fezes, né? Existe as fezes, porque ninguém faz uma fezes só. Às vezes o cabritinho faz, né? Então a palavra é pluralizada. O que vai mostrar que a palavra está no plural? Os artigos que vêm na frente, o, a, os, as. Então, quando você está terminando o primeiro grau, você tem todas essas visões, da sexta até a nona série. No segundo grau, você já vai começar a trabalhar, tem escolas que já trabalham com isso no primeiro grau, mas você vai começar a trabalhar realmente com a parte da comunicação, usando a linguagem verbal, usando a linguagem visual e usando a linguagem gestual para fazer a interpretação de texto. O que é uma linguagem verbal? Eu até fiz umas anotações aqui para falar para os meus queridos alunos. Nós usamos a linguagem verbal, é aquela que é apresentada em livros, em textos, em música, em jornal, são linguagens verbais. Por quê? Porque você utiliza o verbo é a palavra. Quando você fala, fulano tem um verbo maravilhoso, ela sabe usar muito bem a palavra, aí já está nesse sentido conotativo, tá? Então, o verbal é aquilo que verbaliza, e você pode verbalizar através da escrita, e você pode verbalizar através da música, através da fala, tá? Então, isso é a linguagem verbal. A linguagem visual, o que ela vai fazer? Ela vai se apresentar para nós através da fotografia, através da pintura, tá? Através das esculturas, e a linguagem gestual, que se apresenta através de gestos, de expressões faciais, raiva, alegria, susto, deboche. Entenderam? Gestual. Então, é importante hoje nós temos isso aqui positivo, isso aqui negativo, né? Nós temos como linguagem gestual. Hoje, isso significa gostei ou não gostei, like ou dislike, né? Significa curti ou não curti, concordo ou não concordo. Mas esse mesmo gesto, há tempos atrás, em Roma, significava salve ou mate. Perceberam como as coisas mudam? As coisas mudam. Por isso que a educação, ela é extremamente dinâmica. Ela muda com o tempo, ela muda de acordo com os costumes. Por isso que eu digo sempre aos meus alunos que estudaram para ser professores, eu dizia para os meus alunos, o melhor professor é aquele que não sabe tudo. O melhor professor é aquele que nunca para de aprender. O dia que o professor parar de estudar, ele deixa de ser professor. Então, o estudo tem que estar sempre acima. O que é imperioso para você aprender a interpretar texto? 3 coisas. Leitura. Você tem que ler muito, você tem que ler de tudo. Você tem que ler besteira. Besteira que eu falo é gente que escreve mal, tá? Tentar entender o que as pessoas estão falando. Você tem que escrever, você tem que ler besteira. Você tem que ler livros de romance. Você tem que ler poesia. Você tem que ler muito, muito. Porque a poesia traz muita linguagem sublinhar. Outra coisa, tem gente que fala sublinhar, palavra sublinhada, tá errado, viu, gente? O certo é sublinhada, porque vem a linha abaixo da palavra, então sublinhar, a palavra sublinhar.
Eu sei que tem professor que diz assim, fulano, sublinhe a resposta correta. O professor está falando errado? Tá. O certo é sublinhe a resposta correta. Então, já fica aí a dica para você. Então, a leitura, por quê é muito importante? Porque quem muito lê, muito bem escreve. Por que é importante escrever? Porque quem sabe ler com os olhos da inteligência ativa a memória, ativa a imaginação. Machado de Assis falou isso, né? Você tem que ler e escrever. E a informação, você tem que ler muito, se informar muito, porque quem se informa, quem procura descobrir o que está acontecendo, acaba se inserindo no presente, no passado e se preparando para não se perder lá no futuro. Então, você tem que ler muito, escrever muito, se informar muito. Ah, eu não gosto de política. Sim, não tem problema. Você pode não gostar da questão da política partidária, mas você tem que ler sobre política, porque é ela que direciona a sua vida, né? É ela, infelizmente é ela. Querendo ou não, é ela, é a política. Então, o que é realmente uma interpretação de texto? Eu preparei aqui para você. Para começo de conversa, você precisa conhecer a língua portuguesa. Você precisa, assim, saber a concordância verbal, a concordância nominal, você precisa saber os sinônimos, os antônimos, você precisa saber as figuras de linguagem, você precisa saber, ter um vocabulário mais enriquecido, você precisa ler um texto com um dicionário do lado. Parece que, está falando que eu não sei o que significa a palavra. Não, não é isso. O dicionário vai te ajudar, porque ele vai te dar, você pode saber um significado, mas ele vai te dar 4, 5, 6 significados diferentes que podem estar ali naquele texto, tá? Então, você precisa ler um texto sempre com um dicionário do lado. Então, aqui, meus queridos alunos que me pediram essa aula introdutória sobre interpretação de texto, fica a minha colaboração com vocês. Eu vou postando uma vez por semana as considerações a respeito de como e por que interpretar texto, quais são as ruas mais seguras, os caminhos mais seguros para vocês, tá? Hoje, por exemplo, não temos interpretação de música, mas eu já recebi um poema de um seguidor do canal que estou trabalhando na interpretação do texto desse poema, vou colocar aqui para vocês. E vou colocar aqui também embaixo, aí onde está escrito mostrar mais, tudo que eu falei para vocês aqui de uma forma resumida, para que vocês possam copiar, gravar, estudar, rever, reler, tá bom? Foi um prazer muito grande colaborar com vocês em mais esta aula de interpretação de texto. Um grande beijo e se cuide, fique em casa. Nós não estamos lutando contra o vírus, porque nós não temos arma para lutar contra ele ainda. Nós estamos lutando contra o pico de contágio, para evitar que o sistema de saúde entre em colapso e pessoas morram por falta de atendimento, falta de estrutura. Essa é a luta do momento, tá? Não escutem tudo o que vocês ouvem, as pessoas vomitando palavras inadequadas em meios de comunicação e até fora dele. Um grande abraço, até o próximo vídeo.